Da medicina avançada às viagens espaciais, nós humanos muitas vezes pensamos que temos tudo planejado. Mas a verdade é que ainda existem muitas coisas por aí que desafiam totalmente a explicação. De crianças de lugares impossíveis a milagres no céu, aqui estão alguns mistérios não resolvidos que não podem ser facilmente explicados. Mas eu vou tentar mesmo assim. O intruso de Cape. Em 2005, os moradores de Cape Elizabeth, em Maine, nos Estados Unidos, começaram a perceber alguns acontecimentos estranhos cada vez que a noite caía. Mas isso não era apenas sonambulismo, é claro que não. Inúmeros moradores da cidade relataram acordar no meio da noite e ver um cara olhando para eles, todos combinando com a mesma descrição. Essas vítimas adormecidas tiveram apenas um pequeno vislumbre dessa figura indescritível, mas antes mesmo de ter a chance de reagir, a figura desaparecia no ar, deixando nada para trás, além de vítimas traumatizadas. Por mais assustador que isso possa ser, as vítimas do intruso podem se confortar com o fato de que esse intruso aparentemente veio em paz. Nenhum dano foi feito a eles ou sua propriedade, e nada foi roubado. Então, além dessa mania estranha de ver os outros dormindo, ele parece ser um cara legal, eu acho. Mas essas vítimas adormecidas não estavam dispostas a deixar isso de lado. Um esboço foi feito e apresentado em um noticiário local, que na verdade trouxe uma série de ligações de cidadãos, alegando conhecer possíveis suspeitos. Mas enquanto duas pessoas nomearam o mesmo suspeito, as autoridades nunca conseguiram desvendar esse caso com uma conclusão real. Depois de sua série inicial de visitas, o misterioso intruso nunca mais bisbilhotou o sono de ninguém. Ou pelo menos é o que achamos, a não ser que ele tenha ficado bom em se esgueirar, sem ser percebido. Outra alternativa é que é possível que o cara nunca tenha existido e tenha sido apenas uma série de incidências de paralisia de sono, com as pessoas meio dormindo sendo influenciadas pelas descrições relatadas do homem, sobre qual ouviram falar. Mas não temos como saber. A única coisa que tenho certeza é que vou trancar a porta hoje à noite. As crianças verdes de Woolpit. No século XII, os moradores da vila de Woolpit, em Suffolk, na Inglaterra, se depararam com uma visão realmente bizarra. Duas crianças, um garoto e uma garota, com a pele em um tom distintamente verde. Elas pareciam ter caído do nada, pois foram encontradas nos arredores da vila, falando em uma língua não conhecida. Mas a sua suposta origem seria revelada muito mais tarde, chocando os moradores de Woolpit. De acordo com escritos na época de Ralph de Coggeshall, esses irmãos de cor sálvia foram acolhidos e cuidados por Sir Richard de Calne, que ficou perplexo ao descobrir que essas crianças verdes comiam apenas grãos verdes. No entanto, as crianças não eram vegetarianas. Na verdade, depois de alguns anos, lentamente se afastando dessa dieta verde, elas acabaram perdendo sua coloração em comum. Embora o menino tenha adoecido e morrido pouco tempo depois de sua descoberta, a menina continuou a ser criada por Sir Richard e acabou aprendendo inglês. Foi então que ela explicou exatamente como ela e seu irmão chegaram à aldeia de Woolpit. Ela alegou ser de um lugar chamado St. Martin's Land, que ela descreveu como um mundo crepuscular, onde o sol nunca brilhava. Um dia, ela e seu irmão estavam pastoreando o gado de seu pai, quando ouviram um barulho estranho, vindo de uma caverna próxima. Ao passarem por essa caverna, chegaram a Woolpit, onde logo seriam descobertos pelos aldeões. Então, qual será a verdade por trás desse intrigante conto medieval, registrado de fato como era na época? O escritor inglês Robert Burton sugeriu que em 1621, essas pequenas pessoas verdes caíram do céu, enquanto muitos supõem que sua história seja meramente folclore. Outros, em anos mais recentes, no entanto, apresentaram soluções mais científicas. Alguns sugerem que as crianças sofreram envenenamento por arsênico, ou até mesmo clorose, uma condição causada por uma dieta muito pobre, que pode transformar a pele de uma pessoa em um tom esverdeado. Agora, quanto ao que as crianças faziam ali e por que elas falavam uma língua desconhecida, alguns teorizaram que eram filhos de imigrantes flamengos. Naquela época, muitos flamengos imigraram para a Inglaterra, e é possível que os pais das crianças verdes tenham morrido após a mudança, deixando eles vagando em busca de ajuda. E sendo tão jovens quando isso aconteceu, é possível que esses detalhes tenham sido esquecidos pela garota depois que ela finalmente aprendeu a falar inglês. Ainda mais favorável ao argumento que as crianças verdes eram reais é o fato de que Suffolk realmente tem uma vila com o nome de Farnham St. Martin, que existia na época. Bom, até onde eu posso dizer, o sol brilha normalmente nos céus acima de Farnham St. Martin, bem decepcionante. No entanto, com a realidade dos eventos perdidos na história, ninguém sabe ao certo como tudo realmente aconteceu, mas só pra você saber, eu estou verde de inveja. A família Tromp. Em agosto de 2016, a família Tromp, da Austrália, largou sua fazenda de groselhas perto de Melbourne e fez uma viagem improvisada de 1.600 quilômetros. Mas por quê? Bom, porque tinham uma forte crença de que estavam sendo caçados.
O marido e sua mulher, chamados Mark e Jacoba, foram as mentes por trás dessas férias bizarras e repentinas, convencendo seus filhos de que estavam todos em grave perigo. Seus 3 filhos adultos, Rihanna, Mitchell e ela, todos na casa dos 20 anos, totalmente convencidos, se juntaram a esse passeio. Bom, nem todos eles. Mitchell, de 25 anos, parecia ser o único não consumido pela crença de que a família estava em perigo, e em vez disso, só foi garantir que sua família estivesse segura. Não está claro porque os Tromps acreditavam que estavam sob ataque, mas dizem que antes disso, Mark e Jacoba exibiram sinais crescentes de estresse e paranoia, temendo por suas vidas e dinheiro. Determinados a não deixar rastros para seus supostos perseguidores, os Tromps deixaram todos os itens rastreáveis em casa, como telefones e cartões bancários. Eles queriam se esconder completamente. E quando descobriram o telefone de Mitchell, que ele havia levado junto com ele, ele foi obrigado a jogar fora o seu telefone pela janela do carro. Depois de um dia de viagem, eles se encontraram a mais de 800 quilômetros ao norte, em uma cidade chamada Bathurst, em Nova Gales do Sul, quando Mitchell decidiu deixar a sua família e voltar para casa, pois ele revelou que seu comportamento se tornou intolerável. No entanto, o resto da família continuou sua perseguição por segurança. Só que não demorou muito para que as 2 irmãs, Rihanna e ela, também se separassem do grupo, roubando um carro e denunciando seus pais como desaparecidos. Logo depois, ela decidiu voltar para casa, enquanto Rihanna se encontrava em Goulburn, Nova Gales do Sul. Foi aqui que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas, quando ela inexplicavelmente subiu na traseira de um veículo utilitário. O motorista, cerca de 1 hora depois, descobriu seu convidado inesperado, em um estado catatônico. E quando acordou, alegou que não sabia seu nome e nem onde estava. Claramente angustiada, ela foi levada para um tratamento psiquiátrico em um hospital próximo. Depois disso, não demorou para que essas férias voláteis chegassem ao fim da jornada. Mamãe, papai e Rihanna foram encontrados por uma equipe de busca, e os Tromps finalmente saíram dessa, voltando para sua fazenda de groselhas e suas vidas normais. Mas o que exatamente causou esse episódio insano? Ninguém sabe ao certo, nem mesmo os Tromps. Algumas pessoas suspeitam de um fenômeno raro chamado folie à deux, que em francês significa loucura dos dois. Esse raro distúrbio psicológico acontece principalmente em famílias unidas, em que os membros compartilham uma loucura repentina e coletiva e acreditam nessas ilusões, como a dos Tromps de estar em perigo. Foi sugerido que o estresse e o isolamento social sejam grandes contribuintes para esse distúrbio. Portanto, se isso for realmente o que os Tromps experienciaram, com certeza pode haver muito mais alguns casos em ascensão após o estresse dos lockdowns pandêmicos. Ninguéms. Do Papai Noel ao monstro do Lago Ness. A maioria de nós iria zombar da existência de entidades e criaturas estranhas do folclore e lendas urbanas. Mas sempre existe aquela pequena voz no fundo da sua cabeça que se pergunta: mas e se? É muito provável que você nunca tenha ouvido falar dessa criatura misteriosa que alguns afirmam andar pelos cantos desolados da Terra. Os Ninguém. Essas criaturas enigmáticas supostamente espreitam as terras e mares da Antártida. E dado que poucas pessoas já visitaram o continente mais ao sul da Terra, os avistamentos são incrivelmente raros. Aqueles que afirmam ter visto um Ninguém, que geralmente são encontrados nas margens do Oceano Antártico, dizem que têm cerca de 20 a 30 metros de altura. São brancos e bípedes, com olhos, boca, pernas e até mãos de 5 dedos. De acordo com uma história compartilhada online, os membros da tripulação no Convés a princípio pensaram ter encontrado um submarino estrangeiro, mas à medida que se aproximaram, logo descobriram que era na verdade uma criatura viva, pois rapidamente desapareceu na água. Enquanto alguns argumentam que os Ninguéms são de fato entidades reais próprias, outros compreensivelmente descartam os Ninguéms como identificações errôneas de baleias, tubarões ou lulas. Dado o quão perto imagens como essa, supostamente mostrando um Ninguém, se assemelham à baleia beluga saltando, é certamente uma explicação plausível. Mas para aqueles Ninguéms relatados como tendo sido avistados em terra e não no mar, a explicação pode ser uma ilusão. Fenômenos estranhos, conhecidos como miragens de neve, podem acontecer em lugares como a Antártida, devido a condições atmosféricas específicas. Como o ar frio é mais denso que o ar quente, ele pode ocasionalmente refletir a luz de tal forma que distorce a percepção do olho humano de objetos distantes, o que significa que alguns observadores de Ninguém podem ter sido enganados pelo intenso clima antártico e apenas pensaram ter visto essas entidades gigantes em movimento na distância nevada. Mas se você estiver disposto a viajar até lá para resolver o mistério dessas criaturas estranhas com aparência de M&M's de uma vez por todas, fique à vontade. Garota Elétrica. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Super força? Invisibilidade? Bom, acontece que superpoderes podem ser reais, mas eles não são tão super assim. Conheça Jacqueline Pritzman, de Manchester, na Inglaterra.
cuja suposta história de origem começou em 1980. Depois de uma discussão com seu marido, ela disse de um jeito bem mal educado: "Espero que você quebre o pescoço." E eis que mais tarde, naquele mesmo dia, foi exatamente isso que aconteceu depois de um acidente de trânsito. Mas isso não foi nem a metade. Foi nessa época que Jacqueline começou a notar uma mudança em como o seu corpo afetava a eletricidade. Acontecimentos estranhos começaram a ocorrer, como inúmeras lâmpadas explodindo violentamente em sua presença, sem uma causa aparente, ou seu rádio e TV ligando automaticamente e alternando entre as estações e canais. E o mais preocupante de tudo, os intensos choques elétricos que ela começou a sentir ao tocar em aparelhos. Jacqueline então percebeu o grande problema que a eletricidade estava representando e decidiu visitar um professor sobre seus problemas de tensão. Ele registrou um acúmulo anormal de eletricidade estática dentro do corpo de Jacqueline. Ele supôs que isso foi causado por um desequilíbrio de ácido alcalino em seu corpo, possivelmente desencadeado pelo estresse de perder o seu marido de repente. A solução? Andar pela casa segurando cebolas. Parece loucura, mas o professor afirmou que tal comportamento iria descarregar a eletricidade, já que as cebolas são naturalmente boas condutoras. E de fato isso reduziu os sintomas de Jacqueline. No entanto, por mais cebolas que Jacqueline segurasse, isso não impediu que sua filha, que ela teve com seu novo marido em 1985, também fosse agraciada com essa mesma maldição elétrica. Embora um desequilíbrio químico possa ter sido o culpado pelo estranho superpoder de Jacqueline, toda a verdade de seu repentino surgimento na meia-idade e o caso de sua filha nascer com esses sintomas deixa esse conto elétrico com mais perguntas do que respostas. O satélite Cavaleiro Negro. O que você vê nessa imagem, capturada pela própria NASA em 1998, enquanto para algumas pessoas, e talvez para você, seja claramente apenas um pedaço de lixo espacial capturado na órbita da Terra, outros argumentam que é algo muito mais do que isso. Mais especificamente, um satélite artificial de 13 mil anos de idade, que dizem ser o trabalho de alienígenas antigos, conhecido como o satélite Cavaleiro Negro. Essa bizarra teoria tem suas origens já em 1899, quando Nikola Tesla afirmou ter recebido sinais de rádio do espaço durante seus experimentos de rádio. Os crentes ligaram essa história com um dos pesquisadores de OVNIs, Donald Keyhoe, que em 1954 afirmou que a Força Aérea dos Estados Unidos detectou 2 satélites orbitando a Terra, numa época em que nenhum país tinha tecnologia para lançar um satélite. Embora Keyhoe nunca tenha fornecido nenhuma evidência significativa para suas alegações, as duas histórias foram mais tarde relacionadas à imagem da NASA de 1998, reconhecidamente semelhante a OVNIs quando foi lançada, e a teoria do satélite Cavaleiro Negro nasceu. Os crentes começaram a atribuir os sinais de rádio de Tesla aos aparentes satélites, teorizando que isso era obra de alienígenas. No entanto, Jerry Ross, um astronauta veterano, afirma que o chamado antigo satélite alienígena, capturado na foto de 1998, é na verdade apenas um cobertor térmico, que se soltou em órbita enquanto sua equipe realizava trabalhos na Estação Espacial Internacional. Além disso, as ondas de rádio alienígenas de Tesla do espaço têm sido amplamente consideradas como frequências de rádio emitidas naturalmente de corpos celestes, possivelmente até mesmo das emissões eletromagnéticas de nosso próprio Sol. E embora essas explicações pareçam mais tangíveis, ainda não satisfazem os crentes alienígenas mais convictos, que afirmam que os céus são o lar de observadores extraterrestres, e com a verdade sendo encoberta por órgãos governamentais. Eu prefiro mais os estudos científicos do que contos estranhos na internet. Mas diz aí nos comentários de que lado você está. E se você ficou curioso com esses mistérios intrigantes, por que você não tenta desvendar esses botões de curtir e se inscrever? Alerta de spoiler, você vai dizer, fala sério. Milagres no ar. O universo em que nos encontramos é um lugar muito estranho. E ninguém sabia disso melhor do que o povo de Fátima, Portugal, que entrou em frenesi quando percebeu algo muito estranho acontecendo com o Sol, em 13 de outubro de 1917. Após um período de chuva, alguns observadores afirmaram que as nuvens escuras se separaram, revelando uma visão que deixou mandíbulas no chão. O Sol estava excepcionalmente opaco e parecia estar girando rapidamente no céu, e dele estava saindo uma bela luz azul, que ricocheteou em raios de arco-íris pelo céu, como se tivesse sido refratada pelos vidros coloridos de um vitral, lentamente desaparecendo num brilho amarelo. Esse espetáculo fez as pessoas caírem de joelhos, rezando na presença de um milagre que acreditavam estar testemunhando. Embora muitos na época atribuíssem essa estranha ocorrência a poderes superiores, pode haver uma explicação meteorológica mais viável. Em grandes altitudes, nuvens de cristais de gelo podem causar fenômenos conhecidos como parélio, onde a refração da luz através do gelo
pode causar o aparecimento de falsos sóis e faixas de cores de arco-íris. Se esses cristais ganharem uma carga elétrica, dizem que podem ser rapidamente puxados pelo céu, com o seu movimento criando os mesmos efeitos malucos que o povo de Fátima descreveu. No entanto, esse evento em Fátima não foi a única vez que formas estranhas e etéreas foram vistas no céu. Um outro fenômeno igualmente bizarro que às vezes as pessoas podem encontrar é conhecido como espectro de Brocken, em homenagem a Brocken Peak, na Alemanha, onde esse fenômeno é frequentemente avistado. Então, o que realmente é esse fenômeno fantasmagórico? Bem, o efeito espectral acontece quando o observador fica acima da superfície superior de uma nuvem, como em uma montanha ou qualquer outro terreno alto. Misture isso com um pouco de névoa e um sol baixo atrás do espectador, lançando uma sombra bem longa, e você tem a receita perfeita para um espectro Brocken. Então você pode imaginar a surpresa da primeira pessoa que viu esse fenômeno misterioso, antes da ciência aparecer para oferecer algumas respostas sobre o que realmente estava acontecendo. Da mesma forma, estranhas ocorrências nubladas foram observadas em todo o mundo, incluindo enormes nuvens rodopiantes e circulares no céu como essas. Enquanto muitos que viram essas nuvens coloridas e empilhadas foram rápidos em achar que eram OVNIs, sua aparência curiosa é muito provável ser de um tipo único de nuvem, conhecido como altocúmulos lenticulares, feita para brilhar em cores ardentes pelo baixo ângulo do sol poente. Essas nuvens incríveis se formam conforme o ar úmido viaja sobre estruturas como montanhas, que guia o ar para cima, e conforme a umidade se condensa em nuvens onduladas com o contorno geral da montanha. Eu acho que com todos esses fenômenos bizarros acontecendo de forma natural em nossos céus, o verdadeiro mistério aqui é saber qual a próxima estranheza que a ciência vai fazer a seguir. Talvez porcos voadores? Rastros do desconhecido. Você alguma vez já viu aqueles rastros no céu deixados por um avião? Só que quando você verificou, não havia um único avião por perto para fornecer uma fonte aparente para isso. Se isso já aconteceu, você não está sozinho. Dos Estados Unidos até a Islândia, inúmeras pessoas viram rastros suspeitos aparecendo pelos céus. E eles podem realmente ser mais do que um rastro comum, parecendo que alguma grande nave espacial tivesse despencado na atmosfera. Essas visões deixaram os observadores fascinados e enervados com o que pode estar por trás. A resposta mais provável é de fato extraterrestre, embora não do tipo "me dá o telefone que eu vi uma nave espacial". É provável que essas marcas misteriosas sejam rastros de meteoritos, queimando e desintegrando na atmosfera, enquanto viajam por ela a velocidades alucinantes, que podem chegar a incríveis 257 mil km por hora. Em casos incrivelmente raros, as testemunhas viram 2 rastros em chamas em paralelo, que parecem virar em sincronia. Embora rastros como esses, mais uma vez, sejam de meteoritos que se dividiram em 2 pedaços ao entrar na atmosfera, esse jeito aparentemente sincronizado pelo qual eles ocasionalmente mudam de direção realmente é um pouco estranho. Enquanto uma poderosa explosão no ar quando um dos meteoritos se desintegra poderia facilmente jogar os 2 em direções diferentes, nós não sabemos ao certo ainda, deixando muito espaço para especulação. Mas e você, tem alguma ideia? Diz aí nos comentários abaixo. Trevelyan Evans. É relatado que todos os anos, só nos Estados Unidos, mais de 600 mil pessoas desaparecem. E com muitas nunca sendo encontradas, famílias e entes queridos são deixados em um triste estado de suspense, mantendo a esperança de que os desaparecidos ainda estejam por aí, em algum lugar. Esse é o caso de Trevelyan Evans, que trabalhava no antiquário, no norte do país de Gales. Num certo dia, aparentemente comum, 16 de junho de 1990, ela deixou sua loja de antiguidades e colocou um bilhete dizendo: "Volte em 2 minutos". Só que 2 minutos se transformaram em 2 dias, depois 2 semanas, e então 2 meses. Tendo partido há mais de 30 anos sem que ninguém a tenha visto, nem mesmo descoberto para onde ela estava indo, Trevelyan parece estar em um ponto sem retorno. Apesar de uma grande investigação e inúmeros recursos, o desaparecimento de Trevelyan Evans continua sendo um caso arquivado. No entanto, uma pessoa interessada em chegar ao fundo desse hiato de 30 anos é um jornalista freelance chamado Tim Hicks, que recentemente se juntou ao oficial da inteligência policial aposentado, Chris Clark. Depois de pensarem juntos, a dupla de detetives acha que pode ter um possível suspeito pelo desaparecimento de Trevelyan, ou melhor, sua morte. Eles suspeitam que um condenado chamado Christopher Halliwell seja o culpado, pois ele morava nessa área no momento do desaparecimento, e que antes também já foi condenado por alguns crimes realmente hediondos. No entanto, embora isso possa parecer muito plausível, atualmente não há evidências reais para apoiar isso, sem falar da ausência do corpo de Trevelyan para provar que ela realmente morreu. Esse é um mistério não resolvido muito trágico e ainda muito real, que continua a fugir de qualquer resolução. Lady Di. Lady Di.
a princesa do povo. Adorada por muitos, uma verdadeira tragédia britânica. Não, peraí, me disseram agora que não é dessa Lady Di que a gente tá falando. E eu tenho certeza que você se perguntou, tem uma outra Lady Di? E quanto a isso, eu digo, a original. Essa Lady Di foi a Marquesa de Dai, esposa de um nobre, durante a dinastia Han Ocidental da China Antiga. Por incrível que pareça, ela foi encontrada cerca de 2000 anos após a sua morte, incrivelmente bem preservada. Essa mulher preservada parecia desafiar as leis da decadência quando foi descoberta, com sua pele estranhamente ainda macia ao toque, mechas de cabelos negros e até vestígios de sangue encontrados em suas veias, do tipo A, se você quer saber. Quando os trabalhadores que cavavam para uma construção, em 1968, acidentalmente descobriram o seu túmulo, Lady Di estava tão bem preservada que os pesquisadores conseguiram realizar uma autópsia nela. E embora uma senhora nunca diga sua idade, os cientistas dataram Di em 163 a.C. E a autópsia revelou uma série de doenças, incluindo pedras na vesícula, colesterol alto, pressão arterial e doença hepática. Essas doenças parecem ter sido produto de uma dieta muito indulgente e falta de exercício, fazendo com que ela morresse na tenra idade estimada de 50 anos. E o golpe final determinado foi um ataque cardíaco. Durante o exame de Lady Di, os patologistas encontraram 138 sementes de melão não digeridas em seu estômago e intestinos. Essas sementes geralmente levam cerca de 1 hora para serem digeridas. Então é seguro dizer que esse melão foi o último lanche de Di, muito próximo da hora que ela morreu. Talvez esse ataque cardíaco aconteceu porque o melão era muito gostoso? De qualquer forma, a exposição de Di ao oxigênio desde sua escavação afetou a sua pele, outrora radiante. Portanto, as fotos disponíveis hoje em dia não mostram toda a sua glória desde o momento em que ela foi descoberta. Dizem que a câmera faz você ganhar alguns quilos, mas para Di, acho que ela ganhou 10 séculos, ou devo dizer 20 para ser mais preciso. Então, qual será o segredo dessa eterna juventude de Lady Di? Bom, ninguém tem certeza absoluta. Ela é de longe a múmia mais bem preservada já encontrada, e embora isso seja pelo menos parcialmente devido ao fato de que ela foi enterrada a 12 metros de profundidade, em vários caixões e com 20 camadas de tecidos, como se fosse uma boneca russa, ainda resta um mistério. Os cientistas encontraram o corpo de Lady Di em 79,4 litros de líquido desconhecido, e enquanto eles conseguiram encontrar alguns vestígios de magnésio, a extensão total desse líquido levemente ácido é totalmente desconhecida. Parece que Di levou esse segredo, literalmente, pro túmulo. E aí, qual desses mistérios deixou você mais ansioso para descobrir a verdade? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!